Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Enem para Todos, Resolução de Questões e Revisão de Conteúdos do Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus Capivari. Apesar da prova de Humanidades do Enem já ter passado, a gente está entrando numa série de assuntos que são presentes mais em outros vestibulares e também nas segundas fases das universidades estaduais paulistas. Então a gente continua aqui no curso e com isso a gente vai tendo uma visão um pouco melhor do que pode aparecer dentro dessas provas. Bom, hoje, seguindo aí a nossa lógica de conteúdo, a gente começa a falar da Segunda República no Brasil, período que vai de 1946 a 1964. Esse período, muitas vezes, ele é chamado de um período populista dentro do Brasil, né? O populismo, eu já comentei um pouquinho na aula passada, ele é um termo muito difícil da gente utilizar, porque ele não é um termo muito bem definido. O que se coloca geralmente é que os populistas eles seriam líderes carismáticos que fariam uma política de teor nacionalista, e geralmente ele é um termo usado de forma bastante pejorativa, né, que é para realmente falar mal do governo que está sendo caracterizado como populista. Quando a gente pega essa fase do governo brasileiro de 1946 a 1954, o que a gente enxerga é que há uma maior participação popular na política. As medidas eleitorais produzidas durante o governo Vargas e agora com a redemocratização permitiram uma participação maior, uma parcela maior da população participando da política. E aí sempre surge a pergunta de como lidar com essa nova parcela da população, essa parcela mais baixa que chega dentro da política. E um outro questionamento que se faz ao termo populista é porque que toda vez que se fala da participação popular, se coloca como se o povo estivesse sendo manipulado. Do mesmo jeito que as elites, elas buscam candidatos e elas buscam tendências políticas que estão ali para angariar e para marcar os interesses da elite, né? Então são os candidatos que defendem as elites. O povo também vai buscar de alguma forma candidatos que tenham um discurso próximo daquilo que eles consideram necessário para o país. Então, eu volto a repetir que para mim o termo populismo ele não deve ser utilizado. Não à toa eu chamo esse período de Segunda República e não de República Populista. Mas é bem importante a gente saber que é um termo que ele pode ser criticado e que não há uma definição clara do que significaria ser populista, afinal de contas. Bom, a primeira, uma outra forma de lidar com esse período, uma outra forma de chamar esse período é chamá-lo de República Liberal, ainda que também não seja uma questão completamente definida. É um fato que esse é um período democrático da história brasileira, né? Os partidos políticos estão liberados, exceção do Partido Comunista, que acabou sendo colocado na ilegalidade pelo governo Dutra. Há eleições regulares, após a eleição do governo Dutra, nós sempre vamos ter eleições a cada 5 anos. No entanto, também é um período de Guerra Fria. Houve nesse período a formação da Organização dos Estados Americanos, uma organização que reunia todos os países da América, com algumas exceções, sob o comando ali dos Estados Unidos. Havia uma ideia de uma cooperação jurídica, política e econômica, e os Estados Unidos faziam de tudo para tentar manter a América Latina dentro da sua influência. Apesar de ser chamado de República Liberal, esse período não tem unicamente como tendência econômica uma proposta liberal. Nós temos basicamente 2 projetos econômicos que vão se colocar dentro do Brasil. Um projeto nacional desenvolvimentista e, do outro lado, um projeto mais liberal mesmo, mais alinhado às ideias dos Estados Unidos. O primeiro presidente que assume esse período é o presidente Eurico Gaspar Dutra, como nós já vimos, que foi eleito ali no finalzinho de 1945. Cabe ao Dutra terminar o processo de redemocratização iniciado pelo Vargas. Então, é no governo dele que surge uma nova Constituição para que seja retirada aquela Constituição ditatorial exercida pelo Vargas. A Constituição de 1946 ela vai voltar com as eleições diretas para o Poder Executivo e Legislativo.
ela vai reafirmar a liberdade de expressão, vai retirar a pena de morte que tinha sido instituída pela Constituição varguista, ainda que nunca tenha sido executada, amplia ainda mais o direito a voto, porque ela diminui a idade, né, de 21 para 18 anos, contudo mantém a trava para os analfabetos, então continuam sendo os brasileiros alfabetizados que podem votar. Ela prevê o direito à greve, mas ela fala de um direito à greve limitado, porque os ramos considerados essenciais, eles continuam tendo seu direito à greve proibido dentro do Brasil. Também no governo Dutra é feito um Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que é um tratado de cooperação militar dos países da América. O objetivo, basicamente, era combater uma possível expansão comunista na região, e é dentro desse tratado que o Dutra faz a proibição do Partido Comunista Brasileiro e exonera todos os deputados eleitos pelo partido em 1945. Obviamente, devemos questionar se há alguma legalidade dentro dessa postura, uma vez que Dutra é um presidente constitucional, a Constituição não permitia que ele fizesse esse tipo de medida, no entanto, ela não foi questionada por nenhum dos outros partidos existentes. O governo Dutra ele tem claramente dois momentos econômicos. Num primeiro momento, numa primeira fase, ele adota uma política mais liberal na economia. O objetivo anunciado é de combate à inflação, e esse combate se daria através de um incentivo muito grande às importações sem controle cambial. Na prática, isso resultou numa redução absurda das reservas cambiais dentro do país, o que gerou um endividamento, o que leva o governo Dutra a trazer uma segunda fase econômica, né? Com um pouco mais de controle das importações, com uma prioridade de importações de itens para a produção industrial e com uma política de arroxo salarial, uma política na qual o reajuste dos salários ele não acompanha a inflação. Fato é que o Dutra vai deixar o governo em 1951 numa situação de crise econômica bastante forte, com uma inflação que demonstrava uma tendência de alta, o que facilitou, em 1950, a eleição novamente de Vargas. Vargas se colocou como candidato do PTB, ganhou as eleições e assumiu o governo em 1951 com uma proposta nacional desenvolvimentista. A ideia era buscar o controle inflacionário. Entre as medidas promovidas por Vargas nesse período está a criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o BNDE, criado em 1952, e a proposta de criação da Petrobras, proposta que foi colocada para o Congresso em 51, gerou um amplo debate e só foi aprovada finalmente depois de uma ampla participação popular na campanha para a criação da Petrobras em 1953. Vargas sofreu uma oposição muito forte da UDN à sua política, uma vez que a UDN era mais favorável a uma política liberal, que não houvesse uma intervenção tão grande do Estado dentro da política econômica. O maior opositor de Vargas nessa época era Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, dono do chamado jornal Tribuna da Imprensa, que, ferrenho opositor de Vargas, criticava através das páginas de seu jornal a política que Vargas vinha tomando. Diferente do que aconteceu quando Vargas chegou ao poder na década de 1930, a melhoria econômica que se esperava que ocorresse após a sua chegada, ela não veio tão rapidamente assim. O custo de vida continuava elevado, os salários não conseguiam acompanhar a inflação, então aquela população mais pobre, ela se via numa situação diferente da que ela tinha imaginado, considerando o período em que Vargas, o período da era Vargas, né, o primeiro período de governo dele. Diante de uma pressão enorme de um movimento de trabalhadores mais organizado que está na rua, em 1953, Vargas convida para ser o seu ministro do Trabalho, João Goulart. João Goulart era um político também do PTB, bastante próximo do movimento de trabalhadores. Quando assume na sua primeira entrevista, a frase de João Goulart é justamente que ele não teria outro compromisso senão com o povo.
Analisando a situação dos trabalhadores dentro do Brasil, João Goulart vai fazer uma proposta de 100% de aumento no salário mínimo. Isso gerou um pânico enorme entre os industriais e as elites, e além de ajudar a pregar em João Goulart, em Jango, uma imagem de comunista, ajudou a prejudicar bastante o governo Vargas, que já vinha sofrendo ali com as oposições. A crise no governo Vargas ela vai se agravando conforme o tempo passa, uma vez que ele não tem o controle do movimento operário, né, que a UDN não apoia ali nem dentro do Congresso, nem nas páginas da imprensa, a política nacional desenvolvimentista que Vargas faz, e essa crise vai chegar ao ápice em 5 de agosto de 1954, quando acontece um atentado armado à figura de Carlos Lacerda. Nesse atentado, que vai acabar não matando Lacerda, morre um apoiador da UDN, morre um amigo de Lacerda que estava com ele, que é o Major Rubens Vaz. Claro, o próprio Tribuna da Imprensa, como vocês podem ver aqui do lado, do Carlos Lacerda, vai fazer uma enorme campanha em torno desse atentado, vai começar a falar da exigência de que houvesse uma grande investigação. E as investigações comandadas pelo Exército, uma vez que morreu um major, as investigações foram comandadas pelo Exército, elas apontaram como mandante Gregório Fortunato. Gregório Fortunato era chefe da guarda pessoal de Vargas. Ainda que não houvesse nada que ligasse o próprio Vargas ao atentado a Lacerda, é claro que o apontamento de que foi o chefe da sua guarda pessoal imediatamente fez todos os olhos virarem para Getúlio Vargas. E começou uma pressão enorme para que Getúlio Vargas renunciasse à presidência da República. Essa pressão vinha especialmente dos chefes militares. Tá? De novo, não havia nada que ligasse Vargas ao atentado, mas já se falava, inclusive abertamente, na ideia de que Vargas deveria ser retirado ao poder porque ele não teria condições morais de continuar conduzindo a política brasileira. No entanto, o próprio Vargas deixava muito claro que ele não iria renunciar. Né? Essas tensões vão crescendo, o vice-presidente, então Café Filho, rompe com Vargas e cada vez ele vai ficando mais isolado no poder até chegarmos a 24 de agosto de 1954, 19 dias depois do atentado, quando Vargas comete suicídio no Palácio do Catete. Essa situação gera, obviamente, uma comoção gigantesca na população e entre aqueles que falavam abertamente em tomada do poder, essa medida vai ter que ser adiada, né? Especialmente entre os militares que naquele momento já falavam numa tomada de poder, recuam momentaneamente. O suicídio de Vargas, ele é um dos pontos mais importantes da política dessa Segunda República, porque ele marca claramente essa oposição que vinha ocorrendo entre os grupos que defendiam o nacional-desenvolvimentismo, mas também entre aqueles grupos que já falavam numa necessidade de um golpe contra-democrático, né? Um golpe não necessariamente militar, mas de uma ditadura dentro do Brasil. Bom, quem termina o governo Vargas, 1954 até 1955, é o vice-presidente, Café Filho, com um governo bastante inexpressivo, bastante conturbado, já que ele havia se tornado um opositor de Vargas, então aqueles que apoiaram Vargas, que se comoveram com o suicídio, viam muito mal este governo de Café Filho. Mas em 1955 nós temos as eleições e são eleitos como presidente Juscelino Kubitschek, pelo PSD, e como vice João Goulart, pelo PDT. A UDN chega a tentar um golpe de Estado ali para impedir a posse de JK. No entanto, um legalista dentro do Exército, o Marechal Lott, consegue evitar esse golpe, garante a posse. Existia ainda dentro do Exército um grupo forte desses chamados legalistas, aqueles que falavam que se devia cumprir o que estava dentro da Constituição. JK chega ao poder com uma proposta econômica também nacional-desenvolvimentista,
mas muito mais ligada à ideia de capital estrangeiro e atração de multinacionais. É o chamado Plano de Metas, cujo slogan era os 50 anos em 5. Quando nós pensamos as políticas instaladas por JK no Plano de Metas, nós vemos a proposta do maior plano de instalação de uma infraestrutura industrial na América Latina, né? O objetivo era incentivar uma indústria de bens de consumo duráveis, fazendo para isso concessão de empréstimo e dando vantagens a multinacionais, e ao mesmo tempo fazendo um discurso salarial para os trabalhadores, discurso esse que nem sempre era cumprido. O principal foco estava na indústria automobilística e na indústria naval, mas eu chamo a atenção que não é apenas essas as indústrias que vão crescer no Brasil, ainda que a automobilística, a instalação de rodovias ficasse bastante famosa. Mas nós temos a chegada de outras indústrias, de bens de consumo duráveis, indústrias voltadas para o agro também, né? A indústria de agrotóxicos vai crescer, já começar a crescer nessa época, muito famoso dentro do plano de metas. O plano de metas ele também vai trazer alguns prejuízos para o país, né? Infelizmente, ele não vai, apesar de conseguir ali um crescimento industrial bastante grande, o plano de metas ele não conseguiu conter a inflação. Então, o que a gente vê é que a vida do trabalhador, diferente do que se esperava, ela vai tendo pioras durante o governo JK, o que se agrava ainda mais nos últimos anos, quando o JK, já não tendo financiamento do FMI, passa a fazer uma política emissionista, que vai fazer a inflação explodir ali nos anos, em 1960. Bom, dentro do plano de metas, nós também temos a construção, o projeto de construção de uma nova capital. Não estava dentro do plano quando o JK começou a apresentá-lo. No entanto, ao longo da campanha de 1955, sendo questionado sobre esse projeto, o JK inclui a construção de Brasília dentro do plano de metas. Os objetivos anunciados era de fazer uma capital mais protegida quando se afastava ela do litoral, mas também promover um desenvolvimento regional, promover uma interiorização, levando essa capital para o centro-oeste, à época uma das regiões menos desenvolvidas do país. Não está declarado, mas é claro que retirar a capital do Rio de Janeiro e afastá-la dos principais centros de manifestações sociais era uma vantagem ali para o poder político. Brasília seria um grande símbolo de modernidade na medida em que era uma cidade planejada, aquilo que havia de mais moderno no que era conhecido então. Lúcio Costa é um urbanista que ganha para fazer o projeto urbano da cidade, ganha um concurso público, né, organizado, enquanto Oscar Niemeyer é chamado para fazer os principais prédios e pontos ali da cidade. Ele foi contratado, já tendo trabalhado anteriormente com JK na construção de BH, né, ou na reforma de BH promovida pelo JK, quando esse foi prefeito da cidade. A construção vai ser feita em tempo recorde. Para fazer a construção, para levantar essa cidade em 3 anos, são contratados inúmeros trabalhadores que vieram do Nordeste, do norte de Minas Gerais e da própria cidade de Goiás, conhecidos como candangos. Trabalhadores, em muitos casos, que fugiram da seca, que fugiram de situações complicadas de trabalho e que vieram para Brasília imaginando que aquela também seria uma cidade para eles, o que não acontece. Brasília nasce como essa cidade moderna, como essa cidade planejada, mas ela não coloca espaço para aqueles que não representavam essa modernidade, para esses trabalhadores que vão acabar tendo que viver nas cidades satélites. Oficialmente, Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, ainda dentro do governo JK. No entanto, as condições já muito precárias dentro da economia, né, com um governo que gastou muito mais dinheiro do que conseguiu gerar com o plano de metas, fez com que JK tivesse que enfrentar uma série de outros problemas. Junta-se nisso a um movimento que acontece fora do Brasil naquele momento, que é a Revolução Cubana. Em 1959,
a revolução que tinha começado, né, o grupo guerrilheiro que tinha começado a agir em Cuba alguns anos antes, consegue finalmente derrubar o governo Batista, então uma ditadura em Cuba, e instala um governo revolucionário chefiado, entre outras pessoas naquele momento, por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Né? O governo de 1959, instalado em Cuba, não é abertamente declarado socialista, ainda que já tenha algumas medidas que o aproximavam de governos socialistas. No entanto, depois de uma série de crises com os Estados Unidos, em 1961, Cuba se declara abertamente socialista e gera finalmente um pânico dentro da América, que já vinha com uma política anticomunista, mas um país vizinho dos Estados Unidos, muito próximo dos Estados Unidos, tinha feito aquela revolução que se temia que pudesse acontecer em outras regiões da América. É na esteira da Revolução Cubana, desse pânico anticomunista que está tomando conta do país, e também da crise gerada pelo plano de metas do governo JK, que ganham as eleições em 1960, Jânio Quadros. Jânio Quadros era um candidato da UDN, que se colocava como um não político, apesar de já ter feito parte da política inúmeras vezes, né? Ele já tinha sido prefeito, já tinha sido deputado, e fazendo uma campanha prometendo varrer a corrupção do país. É famosa essa foto de Jânio Quadros, onde ele andava com a vassoura de um lado para o outro. Nessa época, como estava previsto na Constituição de 46, a eleição para presidente e para vice era separado. Você dava um voto para presidente e um voto para vice. E foi eleito como vice-presidente de Jânio Quadros o João Goulart, que era um cara ligado a um outro espectro político completamente diferente dele e que já havia sido vice-presidente do próprio JK. O governo de Jânio Quadros, que é bastante curto, é marcado por uma política externa de não alinhamento aos Estados Unidos. Ainda que a UDN pregasse, né, esse alinhamento, Jânio Quadros defendia a ideia de que o Brasil precisava ampliar suas relações comerciais e por isso não podia se alinhar diretamente aos Estados Unidos. O governo Jânio Quadros é um governo bastante controverso e confuso, né? Nós vemos aí ele tomar medidas anti-inflacionárias que foram bastante impopulares, fazer uma série de regulações morais, como a proibição do uso de biquínis, mini-saias, briga de galo, nada que tivesse a ver com algo que o presidente deveria tomar conta. E em 1961 ele chega a fazer uma condecoração a Che Guevara, o que leva o seu próprio partido a se opor ao Jânio Quadros. Diante de um governo instável, sem apoio, controverso, que vinha sofrendo ali bastante para aprovar qualquer coisa, em 25 de agosto de 1961, com 7 meses de mandato, Jânio Quadros renuncia. Isso instala no Brasil uma crise, uma vez que o vice era João Goulart. E essa pergunta, é possível deixar o Jango assumir o poder, vai pairar no Brasil durante alguns dias. Era o que estava previsto na Constituição. A Constituição dizia que com a saída de Jânio Quadros, quem deveria assumir o poder era João Goulart. No entanto, ele era visto como um cara comunista. E havia, de um lado, aqueles que defendiam a Constituição, e aqui a gente chama atenção para o Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, e também cunhado de João Goulart, que fazia uma campanha legalista, uma campanha que defendia que Jango deveria ser o próximo presidente, e do outro lado, os militares e a UDN tentando fazer de tudo para que João Goulart não chegasse ao poder. Jango era esse cara ligado a uma ideologia trabalhista de Vargas, né? Realmente, de comunista ele tinha muito pouco, mas ligado ao trabalhismo do Vargas, ele estava desde os seus primeiros passos na política. E os militares e a burguesia não apoiavam as ideias que João Goulart tinha para o desenvolvimento brasileiro. Diante dessa crise de 1961, com manifestações contra e a favor da sua posse,
a solução veio negociada entre o próprio João Goulart e o Congresso brasileiro. A solução foi fazer do Brasil um país parlamentarista. João Goulart assumiria como presidente, porém haveria um primeiro-ministro que deveria governar juntamente com ele. Acreditem, isso tornou o Brasil um caos, porque nós tivemos no período entre 1961, agosto de 61, quando o Jango chega ao poder, chega à presidência, janeiro de 1963, 5 primeiros ministros. Ninguém conseguia resolver a crise econômica, ninguém conseguia resolver as crises políticas, e o Brasil parecia um país cada vez mais sem governo. Diante dessa situação, as questões sociais ainda se agravavam majoritariamente. Um dos principais pontos que era tocado nesse momento era a questão agrária dentro do Brasil. Importante marcar, como mostra o Censo Agrícola de 1960, que nós tínhamos uma concentração fundiária muito forte no país. 51% da área agrária do país, da área ocupada por propriedades agrícolas, formavam 1% das propriedades, enquanto 24% da área ocupada por propriedades agrícolas formava 50% das propriedades. Então a gente vê que tem um número muito pequeno de latifúndios ocupando a maior parte da área rural. E junto com isso, aqueles que trabalhavam no campo, ainda a maioria no país, sofriam com uma exploração muito forte. Não havia regulamentação do trabalho dos camponeses, a mão de obra infantil ainda era muito comum e nem sempre esses camponeses eles recebiam salário em troca do seu trabalho. Muitos trabalhavam em torno de casa e comida. Já na década de 50 surgiu as chamadas ligas camponesas, que foi a primeira forma de organização do homem do campo. Francisco Julião, um advogado de Recife, foi um dos líderes desse movimento que vai lutar ali pelo reconhecimento da propriedade, da posse de terras de pequenos trabalhadores rurais. Esse é um grupo que vai ser intensamente reprimido antes e durante a ditadura, mas que vai mostrando que a luta pela terra era um dos principais vetores dentro da política brasileira nos anos 60. E uma das questões que parecia ter que ser enfrentada pelo governo, ainda que a maioria defendesse que não se deveria mexer em nada. Como eu disse, um governo que vinha entre 61 e 63 quase sem controle, mas que vai acabar fazendo com que em 1963, em janeiro, num plebiscito proposto por João Goulart, houvesse um apoio da população ao retorno do presidencialismo. Então, foi consultada a população sobre a permanência do sistema parlamentarista, como ele estava naquele momento, ou o retorno do presidencialismo. Em plebiscito se deve fazer perguntas simples. Então, a pergunta que se fez é: você quer manter o parlamentarismo? Votar sim era manter do jeito que estava. Votar não era dar ali poder ao governo João Goulart. Quando o Jango assume de vez como presidente, tendo efetivamente um poder de presidente, ele vai fazer uma proposta de governo. Oficialmente, o mandato dele ia até o final de 1965. Então, ele teria os anos de 63, 64 e 65 para governar, e o seu plano econômico era um plano para 3 anos, chamado Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico. Entre as medidas propostas por João Goulart nesse plano estava a renegociação das dívidas externas do Brasil com o FMI. No entanto, o apoio do FMI não veio para o plano de João Goulart. Ao contrário, o que nós víamos era uma campanha de desestabilização desse governo. A crise econômica se agravava e, enquanto isso acontecia, institutos patrocinados pelos Estados Unidos, como o IBAD e o IPES, começavam a fazer uma campanha veemente contra João Goulart, acusando-o de ser um comunista. Diante da falta de apoio político, de uma campanha internacional contra o seu governo, no final de 1963, sem conseguir colocar o plano trienal em prática, João Goulart acaba aderindo
as propostas que já haviam sido discutidas pela esquerda, as chamadas reformas de base. As reformas de base eram basicamente um grupo de 4 reformas que deveriam ser implementadas no Brasil. A reforma agrária, que, como nós vimos, algo absurdamente necessário, no entanto, que gerava pânico. Uma reforma eleitoral que pretendia incluir os analfabetos dentro do país. Uma reforma financeira que prometia baixar juros, baixar o lucro dos bancos e aumentar o financiamento para a população, tanto para investimento industrial como outros tipos de financiamento. E também uma reforma educacional que prometia ampliação de vagas no ensino básico e no ensino universitário dentro do Brasil. Quando o Jango adere às propostas das reformas de base, isso vai agravar ainda mais as acusações que se fazia contra ele de João Goulart ser um comunista. Ainda que se ressalta, nada nessas reformas fala sobre comunismo, né? Mesmo a reforma agrária, ela não pode ser vista como uma reforma comunista na medida em que se propunha comprar as terras, desapropriar, mas pagar pelas terras dos grandes proprietários, e não se retiraria todas essas terras. A ideia era só acabar com os latifúndios improdutivos, aquelas terras que não produziam nada. Bom, essa situação ela vai se agravar ainda mais, se é que é possível, quando João Goulart participa, no dia 13 de março de 1964, de um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, um comício que tinha sido organizado pelos partidos de esquerda, convidaram João Goulart para falar, ele aceita, e nesse comício João Goulart promete que fará as reformas de base de um jeito ou de outro. Isso é lido como uma ameaça de João Goulart de promover um golpe de Estado, tal qual tinha feito seu padrinho político, Getúlio Vargas, e de instalar ali no Brasil as tão temerosas reformas comunistas, como se via naquele momento. A resposta a esse comício vai ser dada por uma marcha popular, feita em 19 de março, 6 dias depois, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Numa marcha onde classe média, principalmente, mas também as elites, saem às ruas com cartazes dizendo abaixo o comunismo, fora João Goulart, e que são lidas pela historiografia como um claro apoio popular a qualquer política que tirasse João Goulart do poder. Então, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela é vista como um movimento que permitiu o que vai acontecer ao final do mês. Dia 31 de março de 64, ainda sem muita organização, militares de Minas Gerais dão início a um golpe de Estado para retirar João Goulart do poder. Esse golpe se conclui efetivamente no dia 1º de abril, que é quando João Goulart é retirado da presidência da República. Essa presidência ela é declarada ali vaga pelo presidente da Câmara dos Deputados, tá? O Mazzilli, e ele assume temporariamente o poder. Esse governo do Mazzilli vai durar poucos dias, porque logo os chefes das 3 forças armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, assumem o país, dando início ao período que nós conhecemos como ditadura militar. Bom, pessoal, uma revisão muito rápida aqui com vocês da Segunda República. E nos próximos vídeos a gente vai dando uma olhada como esse período já foi aí aparecendo dentro das segundas fases dos vestibulares ou das primeiras que ainda estão por vir.